Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 38, do versículo 1 em diante. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe, ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias, se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias, tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão a você, aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias, se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te, conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize, fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse, e eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta nação morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos Estados Unidos viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta nação será entregue ao exército do presidente dos Estados Unidos e a conquistará. Mas vocês dizem dos meus profetas que lhes anunciam isto. Estes homens devem morrer. Eles estão desencorajando os soldados que restaram nesta nação, bem como todo o povo, com as coisas que eles estão dizendo. Estes homens não buscam o bem deste povo, mas sim a sua ruína. E o governador do Rio de Janeiro diz,
Eles estão em suas mãos. Não irei me opor a vocês. Vocês têm colocado meus profetas em cisternas e afundado-os na lama. Vocês têm cometido um mal ao fazerem isso aos meus profetas. Ainda assim, vocês pedem a eles uma palavra, mas procuram matá-los. Mesmo quando eles o aconselham, vocês não os ouvem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se você, governador do Rio de Janeiro, se render imediatamente aos oficiais do presidente dos Estados Unidos, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente a eles, esta cidade será entregue nas mãos deles e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. Mas você, governador do Rio de Janeiro, diz: tenho medo dos que são apoiadores dos Estados Unidos, pois os Estados Unidos poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão. Obedeça ao Senhor fazendo o que Ele diz, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, é isto que o Senhor revela. Todas as mulheres deixadas no Palácio Governamental do Rio de Janeiro serão levadas aos oficiais dos Estados Unidos e elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Seus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos de Rio de Janeiro serão levados aos Estados Unidos. E você mesmo, governador, não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo presidente dos Estados Unidos, e este estado será incendiado. Agora, capítulo 39, do versículo 1 em diante. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebussarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se reunido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasbã, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Será assim que a minha igreja será tomada. O presidente dos Estados Unidos marchará contra ela com todo o seu exército e a sitiará, no governo do governador do Rio de Janeiro. Os muros da cidade serão rompidos, os oficiais dos Estados Unidos virão e se assentarão junto à porta do meio. Quando o governador do Rio de Janeiro e todos os soldados os virem, fugirão e sairão do estado à noite, ou seja, escondidos. Mas o exército dos Estados Unidos os perseguirá e alcançará o governador do Rio de Janeiro. Eles o capturarão e o levarão ao presidente dos Estados Unidos, que o sentenciará. Mandará executar os seus ajudadores diante dos seus olhos e também matará todos os nobres do Rio de Janeiro. Levará os cegos e presos para lá.
e incendiarão o palácio e as casas do povo, e derrubarão as defesas da minha igreja. O povo que restar será deportado para os Estados Unidos, junto daqueles que se renderem a eles, e o restante do povo. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada têm, ficarão para trás no Rio de Janeiro, e nessa ocasião terão vinhas e campos. Mas aos meus servos fiéis, o presidente dos Estados Unidos dará ordens para que sejam bem cuidados e não serem maltratados. Assim, eles permanecerão no meio do seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta nação, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu os resgatarei, meus servos, naquele dia, declara o Senhor. Vocês não serão entregues nas mãos daqueles a quem temem. Eu certamente os resgatarei. Vocês não morrerão à espada, mas escaparão com vida, porque vocês confiam em mim, declara o Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!